A visita do Papa Bento XVI à Fazenda da Esperança trouxe-nos muitas coisas boas, dentre elas a presença de nossos acolhidos vindos do mundo inteiro que participaram das Olimpíadas do Papa. Outro fato marcante foi a ordenação de Padre Márcio no dia seguinte a essa visita. Richardson e Padre Márcio, que participaram desse dia tão especial, no final contam suas experiências e como estão agora. Programa Fazendo Esperança. As histórias da recuperação de jovens através do trabalho, da convivência e da espiritualidade. Olá! Nos últimos programas, mostramos tudo o que envolveu a visita do Papa à Fazenda, dos preparativos à visita. Hoje, mostraremos montagem das barracas pelos próprios jovens, um pouco mais da emoção de todos e também a ordenação de mais um padre na fazenda. Assim que o Papa saiu, a multidão foi para o almoço. Daí, a expectativa de mais um grande desafio: alimentar 6.500 pessoas. Fizemos 5 praças de alimentação, todos podiam sentar e correu numa tranquilidade, todos podiam pegar comida nas barracas, escolher até que queriam comer, beber, tudo estava dentro do preço gratuito. Então foi uma coisa extraordinária. Foi assim também comprovar o quanto que a nossa obra, a Fazenda Esperança, assim, é muito querida, não só pelas pessoas de boa vontade, mas também por empresas que facilitaram com que esse dia todos tivessem alimento em abundância, né? Como é o caso da empresa J. Macedo, né? A Bunge, a Vigor, né? A Nestlé e tantas outras empresas assim que se colocaram à disposição de poder realmente fazer uma festa assim de família. Também o pessoal lá do Nordeste, né? Com o suco jandaia, né? E tantas outras, né, que fizeram o pessoal assim, quando viveu conosco esse dia, assim, se impressionar assim, da abundância, né, da generosidade que existe assim no povo brasileiro, né? Mesmo sendo um centro de espiritualidade, sua capacidade de acolhimento é limitada. Assim, além da nova hospedaria, todas as casas foram ocupadas. Os jovens das Pedrinhas, do Centro Masculino e também de outras fazendas ficaram instalados em barracas montadas em diversos pontos, improvisados, montadas por eles mesmos. Nós estamos na trilha aqui onde o pessoal está montando o acampamento. Isso aqui vai ser a fossa certa. Vai acumular água do chuveiro. Certo. O pessoal já começa a chegar no dia 6, né? O Nelson falou. Dia 6. A gente já tá... Uma semana, né? Uma semana. Mas menos de uma semana, as outras fazendas vão chegar também. Então fica essa alegria também de conhecer outras realidades, pessoas de outros países que vivem esse mesmo ideal. Eles querem, né, estão fazendo tudo isso para, junto com os outros, para construir um ambiente que tenha Jesus no meio, para o Papa se sentir bem, se sentir amado aqui. Eles estão conscientes, né, da função deles dentro desse encontro, estão conscientes da cruz que eles têm que carregar, né, para deixar tudo pronto. Hoje, quando o Frei falou contou os dias, né, como é que está o último sábado até o Papa, o último domingo, a última segunda, então isso dá um frio na barriga, né? E eles têm consciência da responsabilidade que eles têm. Mas para isso, a motivação nossa é para fazer tudo para que o outro que chegue fique feliz. Dá um pouquinho da gente o que a gente recebeu, né? É bom, né? Ainda mais quando vem várias fazendas do mundo, né? Pra gente compartilhar o que a gente sente, o que a gente passa aqui na fazenda. É um desgaste, além de ser um desgaste, mas é uma alegria, né? Eu já faz assim, uma semana que estou acordando às 6, né? Desde as 6 anos trabalhando. Mas assim, é com grande alegria que eu vou permanecer até o último dia que for preciso, né? Da minha pessoa, para estar ajudando, para estar contribuindo com a fazenda, né? E dar o melhor de mim para que todos, quando cheguem, se sintam bem.
vim fazer essa experiência em São Paulo agora para participar da escola de comunhão. Eu já tinha essa graça de preparação da fazenda para a visita do Papa e é uma convivência maior com os meninos também, que isso cria um relacionamento assim muito bacana, né? Então eu estou passando a conhecer eles também me conhecer, né? Eu que vim de Sergipe para cá, então assim, para mim é muito, dá uma emoção, né? A cada dia levantar de manhã e falar, poxa, hoje a gente vai naquela meta. E é isso aqui que está acontecendo, é muito bacana. Eu estou muito orgulhoso. Eu estou orgulhoso. Primeiro porque tem uma fazenda muito bonita. Segundo porque é a fazenda que vai receber o Papa, né? Terceiro porque eu tenho uma família aqui. Os meninos, eles estão juntos, eles não se sentem só. De jeito nenhum. Em nenhum momento eu me senti só. Sente-se cansaço, às vezes ficar chateado e tudo, mas é essa coisa, né? Você dá um sabor para toda a atividade na fazenda. Pode ser um peso insuportável, mas a mesma cruz pode ser instrumento de crescimento. Quando tem um ideal, né? É o nosso estilo de vida esse, fazer pelo outro. Então eu estou muito feliz. Para mim está sendo assim uma alegria muito grande, porém ter assim um trabalho de um esforço físico muito determinado, um desgaste muito grande, mas a alegria compensa tudo isso. Um acampamento como esse é assim de muita graça, né? Porque antes eu acampava pensando assim na minha pessoa, agora não, estou preparando as barracas para os outros irmãos que estão para chegar aqui. Para essa gincana, na presença também do Papa, tudo vai ser muito bom para mim. Eu me sinto bem em poder ajudar, né? Construir um local onde que nós vamos ficar nesses dias aí de gincana, né? Que vai ter um encontro com o Papa. E é bom estar trabalhando assim, ajudando para que dê tudo certo, né? Esse grande evento. Aquilo que tinha para fazer, a gente ia se lançando, sem limite, sem olhar para o tempo. Eu tenho que fazer a minha parte aqui agora. Foi belíssimo para mim, foi. E quando eu cheguei, eu me assustei, porque eu vi, meu Deus do céu, daqui a 3 dias o Papa vem. Mas não, eu tenho que acreditar, vai dar certo. E foi tudo belo, tudo perfeito. Além de receber todos os praticamente 2.000 membros, né, da família da Esperança, em todos os jovens internos, né, nós acolhemos praticamente 700 pessoas, amigas, né, que ficaram aí espalhadas em todas as casas que foram liberadas pelos meninos, né, que foram dormir em barracas, né, e que demonstraram com isso assim essa acolhida, essa maneira assim amorosa, assim carinhosa que o povo brasileiro tem assim de poder acolher a todos, né? Agora, é verdade, na noite antes do Papa chegar, deu um certo aperto com a parte da hospedaria, porque veio muita gente, não todos comunicaram antes que vem, chegar na hora. E aqui realmente foi um pouco apertado. Foi aquela experiência de eis-me aqui, Senhor, abraçar, porque se a gente, é a nossa vida, né? Sempre abraçar aquele momento que é difícil e aceitá-lo, nunca rejeitar. E nós fizemos, eu com o César, fizemos unidade com os meninos de dormir no chão, no cimento, num quarto frio. Nós cercamos o quarto de plástico que tinha lá e nós pensamos, se os meninos estão vendo que nós estamos com eles, então eles não ficaram com peso para eles, né? Mas todos conseguiam dormir, levantaram cedo também pela ansiedade. Também a polícia acordou cedo, aqueles que dormiam lá perto do palco precisavam já sair cedo da casa para a polícia pudesse fazer investigações, etc, etc. Mas foi muito bom, correu tudo numa mil maravilha. Quando chegou a visita do Papa, foi uma coisa que para nós foi principalmente para mim, eu já tinha visto esse Papa na Alemanha, tive a graça de ver outro Papa também, mas quando chegou a noite que nós fomos a pé de novo para ir para lá, e eu lembro que eu passei com os meninos ali onde o Papa passou, e me deu uma sensação assim, falei, nossa, passou um furacão por aqui, queimando todas as ervas daninhas, o joio do trigo, porque foi uma coisa maravilhosa mesmo, sabe? E os meninos estão tudo eufórico, o Nelson até tinha falado para mim. Nenhum da nossa fazenda foi reclamar alguma coisa para eles. E sim foi falar que está se sentindo bem aqui, que uns querem ficar mais tempo na fazenda e tal. Nós, depois de termos passado por dias assim bastante intensos de preparação, era quase que praticamente como o nascimento de um filho.
A gente esqueceu de tudo que passou, do sofrimento, no sentido de preocupação, né, de poder acolher bem as pessoas, mas a criança nascida fazia a gente se alegrar e comemorar e festejar mesmo esse presente que o Papa nos deu, assim, de nos fazer nos sentir assim como filhos, irmãos e membros de uma mesma família, né? Veja daqui a pouco o que a presença do Papa pôde fazer nos corações de todos na fazenda. Até já! Maio chegou e com ele um tempo muito especial, mês em que a Fazenda da Esperança celebra nossa mãe, Maria em Saída. Para comemorar essa data, lançamos uma coleção que conta com medalha, camiseta, caneca e chaveiro. Cada detalhe foi pensado para te acompanhar no dia a dia e também para presentear quem você mais ama. Leve Maria com você e, como ela, tenhamos a coragem de ir ao encontro de quem mais precisa. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Foi muito trabalho e sacrifício para todos, mas a causa é muito mais forte. O Papa entre nós despertou nos jovens o verdadeiro sentido da vida, o amor que nunca passa. Assim, muitos deles receberam a semente para a verdadeira vocação. Realmente no terço, na missa, nos momentos assim de intimidade com Deus, junto com Ele, em unidade com Ele, obedecemos ao pedido que Ele mesmo fez, pedir operários, né, para a sua messe. A messe é grande, os operários são poucos e por isso continuamos a pedir, porque essa obra só pode ir para frente com homens e mulheres que sentem esse chamado de Deus, né, no seu interior, né, e que vivendo já numa condição boa, regular na vida, deixam essas realidades belas da vida, né, para se entregar a Deus. Também fica para a gente o que vai ficar no coração de cada um, quando for para as suas fazendas, né? Eu vejo assim, quantas vocações podem nascer dentro desse encontro, né? Um dia quando eu percebi, eu me interessei pela vida na fazenda, sem saber mais ou menos o que era, foi numa questão de minutos. Eu vi a ação de alguns responsáveis e aquilo me interessou. Quem sabe eu peço a Deus, né, que nesse encontro aqui nasçam várias vocações. E precisamos pedir a Deus que manda vocações santos, pessoas disponíveis de se doar, pessoas realmente totalitárias. E esses dias eu tive foi um momento assim muito lindo, né, quando recebi a visita do Zé Roberto, né, que há 7 anos atrás se recuperou, refez a sua vida com a esposa, né,
já aposentado, feliz, tudo para ficar tranquilo, vivendo em casa com os netos que estão para chegar, e de repente sente que, não, Deus me chama para eu gratuitamente dar a Deus essa vida nova que eu recebi, essa família maravilhosa que eu reconquistei, né? E com o acordo da esposa foi lá cuidar da fazenda de Três Marias, né? Então, experiências como essa, assim, faz a gente assim acreditar que a obra é dele. Deus é o mais interessado que essa família cresça, porque está vendo os seus filhos aí se perderem, né? E por isso vai tocando no coração de um, no coração de outro, que depois de terem reconstruído a sua vida, estarem bem do ponto de vista espiritual, econômico, material, né? Deixam tudo e seguem a voz do Mestre para poder resgatar outros filhos para ele, né? E com isto podemos dar uma mão para esses jovens que tanto precisam. Mas não só eles, também as famílias deles e a sociedade. A sociedade precisa realmente uma juventude nova, porque eles são o futuro de todos nós. Estas vocações são necessárias também para abrirmos mais fazendas, porque agora, após a visita do Papa, a responsabilidade aumentou, porque Bento XVI veio para confirmar que a Fazenda da Esperança é uma obra de Deus. O fato assim que marcou para mim, o Papa chegar aqui e dar o carimbo final. Ou seja, o reconhecimento oficial de um trabalho que vinha sendo realizado já há muitos anos, né? E sabe, como todas as coisas boas, as obras de Deus que nascem, elas passam pela purificação até que no fim são reconhecidas, né? Há pouco mais de um mês deste grande acontecimento, mais de 1000 jovens já procuraram as fazendas para se recuperar. Realmente, a responsabilidade que temos agora aumentou muito, muito, muito mesmo. Eu todo dia rezo e peço a Deus que nos ajuda, que chama vocações, que toca corações, que coloca em comum aquele que tem, para podermos atender todos. Nós falamos são 500, mas ontem eu soube que já passou de 1000, pensando nas outras fazendas no Brasil inteiro. A Igreja, através do Santo Padre, quando ele disse no seu discurso, né, que a reinserção na sociedade, né, é uma prova da eficácia do trabalho de vocês, e mais ainda, as conversões e o reencontro com Deus, né, que chama a atenção, fez com que a gente agradecesse a Deus por esse sim, e agora pedimos a Ele a fidelidade, né, para que esse sim seja sempre generoso e sem medo. Para mim foi a concretização de um sonho que a gente vinha sonhando há algum tempo já. Mas por mais que a gente pudesse imaginar, só sentir o que cada um sentiu no coração, que é a resposta de tudo aquilo, né? Então, particularmente para mim, foi uma graça muito grande poder estar aqui, sentir assim, não somente a presença dele, mas a presença de Cristo em cada um, na pessoa dele. Um momento muito emocionante, que é um momento em que pode consolidar a recuperação de todos nós que estamos de coração aberto. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. Na verdade, sinto que não merecia, mas pela misericórdia de Deus, muito obrigado por eu poder estar aqui. Eu acho que ainda vou refletir, pensar mais em tudo isso e poder colher essas graças, porque a graça ela não parou aqui, né? Essas graças vão ser derramadas no decorrer da nossa caminhada e estou muito feliz, sem palavras, expressar tudo isso. Com certeza vai se fortalecer ainda mais e as próprias pessoas da fazenda vão ver o valor que ela tem, que eu acho que ainda tem muita gente que está se balançando, né? Os grupos de Esperança Viva vão se fortalecer com certeza, que precisa se fortalecer para apoiar mais a turma que sai das fazendas, né? E também eu acho que novas fazendas vão surgir, como a gente sabe que tem muitas para surgir por aí, muita gente vai apoiar e eu acho que tudo vai crescer, né? Tudo vai ser um grande resultado.
Então o Papa é fazendeiro, o Papa é brasileiro, o Papa, sobretudo, é aquele que ama com um amor intenso e acolheu crianças, jovens e adultos e voluntários e consagrados na fazenda, acolheu no seu coração e envia a todos para que continuem a ser missionários da esperança, embaixadores da verdadeira esperança. Olá a todos, eu me chamo Richardson, sou casado com a Mariné e moro aqui na Tailândia. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco daquilo que aconteceu conosco, né, durante as Olimpíadas do Papa. No meu caso foi bem interessante porque naquela altura eu estava nas Pedrinhas como responsável. Então todos os meninos, em cerca de 132 jovens, né, na recuperação, acolhidos, né, estávamos nos preocupando mais com a acolhida das filhas que iriam vir passar os 10 dias conosco, cerca de 2.000 pessoas. Então todos os nossos esforços foi a preparação, né, do ambiente para acolher da melhor maneira possível aqueles que viriam. E depois, né, a preparação para as Olimpíadas. Foi bem interessante. Nós ficamos, né, hospedados numa barraca lá na parte do alto lá das Pedrinhas, né? Mas mesmo assim não tão confortável, né? Tínhamos muita alegria no coração de poder ver e contemplar toda a alegria daqueles que estavam participando daquele momento de graça. Nas Olimpíadas, a minha surpresa assim, muito grande, eu pude ver assim, com muita alegria os jovens, né, os acolhidos, né, que mesmo tendo pouco tempo e estando cansados para a preparação para os esportes, né, deram de tudo e tinham um esforço tremendo para que as pessoas pudessem desfrutar daquele momento. Então, para a gente lá que estava como anfitriões, a nossa grande preocupação não é ganhar, né, nas competições, mas fazer com que as pessoas pudessem desfrutar daquele momento de graça. Então nós das Pedrinhas, eu posso garantir, ganhamos muito, né? Porque todos ficaram felizes. Foi uma graça imensa para todos. E a Fazenda recebeu a graça maior, que foi a visita do Papa, que mudou a nossa história. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Daqui a pouco, a Fazenda ganha mais um sacerdote um dia após a visita do Papa. Até já. Maio chegou e com ele um tempo muito especial, mês em que a Fazenda da Esperança celebra nossa mãe, Maria em Saída. Para comemorar essa data, lançamos uma coleção que conta com medalha, camiseta, caneca e chaveiro. Cada detalhe foi pensado para te acompanhar no dia a dia e também para presentear quem você mais ama. Leve Maria com você e, como ela, tenhamos a coragem de ir ao encontro de quem mais precisa. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença.
Um momento especial para a Fazenda foi a ordenação de mais um sacerdote. Márcio, responsável pelo Centro Masculino de Guaratinguetá, na véspera de sua ordenação, recebeu uma bênção especial do Papa Bento XVI. O Márcio, que agora abraça o Santo Padre, amanhã vai ser ordenado padre da nossa família da Esperança. Para mim foi muito significativa a simplicidade dele. Quando o Frei Hans disse, né, que eu ia ser ordenado, então dele levantar e me abraçar, aquele momento assim me deixou tão à vontade. Eu senti o Papa como pai dentro de casa, aquele que acolhe, que deixa você à vontade dentro de casa. Então, receber a bênção do Papa um dia antes da ordenação foi um presente extraordinário. É sem dúvida uma grande alegria, porque para mim uma coisa só importante: a pessoa encontra sua vocação, sua felicidade, que ele começa a amar. E Márcio está nesse caminho. Ele está amando, está fazendo o bem. Isso me deixa contente, isso me deixa muito feliz. Companheiro de família, de vida, de realidade da Família da Esperança. E vendo mais um assim se ordenando, respondendo ao chamado de Deus, né, para ser um sacerdote, para mim foi uma alegria muito grande, né, de ver que, poxa, ele deu ao sim a vocação dele, e assim cada um também vai poder dar o seu sim à sua vocação. Então foi muito lindo também o momento com o Márcio. Ele também recebeu logo a bênção do padre, né, do Santo Padre. Então para nós é tudo muito especial. É o sacerdote que tem a responsabilidade de santificar todas as pessoas através do seu serviço ministerial. Então, ter mais um sacerdote, um padre dentro da Fazenda da Esperança, isso vai enriquecer toda a nossa ação missionária. Sobretudo na Fazenda da Esperança, é importante o sacramento da reconciliação, ou a confissão, é importante para todos, mas na Fazenda da Esperança é de maneira especial, porque aquele que quer voltar para a vida tem que encontrar um meio, né, para se libertar, se purificar daquilo que tem dentro, aqueles pesos, aqueles pecados, aqueles traumas que tem, né, do seu passado. Ver um irmão meu assim tornando sacerdote, entendeu? Para mim é uma confirmação daquela chamada, daquela escolha que um dia tive a graça e a oportunidade de fazer, com a bênção de Deus, de que eu não precisava me preocupar com relação à presença importantíssima na obra, que é de homens a serviço de Deus, a serviço do altar, que possam ministrar o sacramento da confissão, da Eucaristia, da palavra, né? E isso está se realizando. É mais um irmão nosso, né, que deu o seu sim, né, e que nos dá a graça de poder nos alimentar, né, desses dons divinos que a igreja nos oferece, né? Se este jovem se recupera só encontrando Deus, claro que o sacerdote é a pessoa mais adequada para passar Deus a todo mundo, especialmente a estes jovens. Portanto, eu creio que seja indispensável a figura do sacerdote em cada fazenda. Infelizmente são poucos ainda, este é o quinto, não é? Mas nós vamos rezar para que venha mais padre para a Fazenda da Esperança, para que cada fazenda tenha um padre que tenha este carisma, esta espiritualidade, e que assim possa realmente transmitir Deus aos nossos jovens. Mas eu lembro de quantos jovens, durante esses 10 anos, procuravam para desabafar, para falar até dos pecados pessoais, do que fizeram no passado. Quantas vezes precisei falar com eles, quantos atos de amor podia consagrar no final do dia. E eu sinto assim, que na Fazenda, nós temos uma coisa que é um pouquinho diferente do seminário. Que no seminário você geralmente estuda, se prepara, para um dia assumir, para um dia ser. Então no seminário, o seminarista às vezes ele se sente como aquele que ainda não é. Entre nós não, na Fazenda a gente já se sente como aquele que está junto, aquele que... Então aquele sacerdócio do leigo, aquele sacerdócio que Cristo nos dá no batismo, que Deus nos dá no batismo, a gente já exerce na Fazenda o tempo todo. Então, eu nunca me senti diferente de um sacerdote na Fazenda. E mesmo porque o sacerdote que nós temos são muito irmãos nossos. E eles nos fazem
plenamente nos sentir irmãos e nunca prevaleceu a autoridade sacerdotal por cima dos outros. O padre não é só aquela criatura diferente dos outros, mas ele é irmão dos outros. E aqui na fazenda se pode viver de maneira especial. Temos uma exposição daquilo que a igreja deveria ser, a família de Deus, na qual o padre tem a sua tarefa, mas ele nunca deixa de ser irmão. Ao contrário, o fato de ser irmão é o mais importante para ele, porque primeiramente devemos ser cristãos, né? Só depois nos distinguem os ofícios, ministérios, funções e tudo mais, né? Ele, nessa família, ele arrumou um monte de pai, um monte de mãe, um monte de irmão, que são os recuperandos, os outros jovens. Ele ama muito essa família, ama de coração mesmo essa família onde ele está. Então, essa família que fez a grandeza da vida dele, ele chegou onde ele está, amando uma família santa. Uma família da Fazenda Esperança, uma família santa, de verdade. Engajado exatamente numa realidade de uma situação de trabalho social, né? Entrando no mundo de uma juventude que tem um anseio de Deus muito profundo, né? E que, porém, está marcada por uma história. E, portanto, eu acho que também muito mais maduro nesse momento em que ele chegou ao ponto máximo de sua consagração definitiva a Deus através do sacerdócio. E, sobretudo, né, um sacerdócio mariano. E a família, aquele que Deus quis e Ele nos escolheu, está crescendo. Assim podemos atender mais jovens. Nós não temos sentido viver para nós, vivemos para os outros. E Márcio tem esse espírito. Me lembro com muita alegria daquele primeiro do dia 12 de maio de 2007, onde eu pude cantar diante do Papa, cantei uma canção à Nossa Senhora, uma canção composta por um dos nossos. E naquele dia recebi o abraço, a bênção do Papa, porque no dia seguinte seria ordenado padre. E foi também um momento de uma alegria muito grande, um momento de um presente muito grande, porque ali na fazenda naquele dia estavam todas as nossas fazendas do mundo inteiro reunidas, tínhamos ali tantos bispos, tantos sacerdotes, e com os nossos jovens era uma alegria imensa, as irmãs Clarissas estavam juntas ali naquele dia. Realmente foi um presente de Deus, poder estar com a minha família de sangue que estava ali, estar com a minha família espiritual, realmente foi um grande dom. E naqueles dias nós tínhamos dificuldade, porque o número era muito grande de pessoas e tínhamos dificuldade com a hospedagem. E com o grupo estávamos acampados ali perto, numa tenda, e a gente dormia todo mundo pelo chão, e era um pouco frio aqueles dias. Eu me lembro que, terminada a ordenação, depois que a minha família foi para os seus alojamentos, eu subi com a turma e fomos todo mundo dormir no chão de novo. E no outro dia um bispo me perguntou por que eu tinha ido dormir no chão de noite, de novo depois da ordenação. E eu respondi, olha, a minha vida inteira, eu quero lembrar que eu não fui ordenado padre para mim mesmo. Fui ordenado padre para servir a igreja, para servir os irmãos. E eu quero lembrar isso para sempre. Então, é sempre a graça de Deus que acompanha cada um. E hoje estou aqui na Itália com a nossa comunidade, com a Fazenda da Esperança, tentando também aqui ser portador desse carisma com meus irmãos de comunidade para esse povo aqui da Calábria, do sul da Itália, e testemunhar que a esperança pode chegar a todos. E a esperança traz alegria dos nossos corações. Na Fazenda da Esperança, colocamos em prática a palavra de Deus através do amor ao próximo. O Papa veio até nós e confirmou nossa missão. Seja um voluntário da Esperança, colaborando conosco com a compra de nossos produtos, ou então através de contribuição mensal. O DVD oficial com a íntegra da visita de Bento XVI à Fazenda é uma forma de nos ajudar. Ligue, peça o seu. Na semana que vem, voltaremos com mais um programa Fazendo a Esperança. Até lá, se Deus quiser. Tchau. Isso tudo demonstra que o amor verdadeiro, gratuito, é um jeito especial para recuperar.